E aí me veio sempre na mente o primeiro dia de aula que meus coordenadores falaram: não se preocupem em se formar em 5 anos, vão viver, vão fazer estágio, vão viajar. Eu não entendia muito o que era a questão do viajar, e aí nas disciplinas de projetos que eu já lecionei nesse ano, eu falo categoricamente que eu não consigo projetar aquilo que eu nunca vivenciei. Então, as Sim. viagens nos permitem isso, entrar em locais diferentes, entrar em projetos que a gente ama, né, que a gente, durante a faculdade, foi tendo conhecimento que existem os grandes projetos, os grandes medalhões de arquitetura, mas é muito importante isso, no viajar, estar dentro de um local e se sentir como usuário, né, ter uma percepção, por que que eu me sinto bem aqui, por que que isso é interessante, né, porque o bonito é subjetivo, a Sim. beleza é subjetiva, mas o equilíbrio, repetição, forma, tem técnicas. Então, assim, pelo menos que eu me vejo como um usuário, aquilo me chama atenção de alguma forma, eu consigo entender esse espaço e eu tenho um domínio dele depois para poder fazer algo semelhante. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, trazer todo mundo ligado ao setor da construção e arquitetura. Hoje a gente tem um episódio especialíssimo. Estamos aqui com Rodrigo Kirk, que é de Itajaí. Tá, Fala Jair. Rodrigo, tudo bom? Boa tarde, né? Muito obrigado pelo convite de participar aqui. Imagina. Sou aqui de Itajaí, Santa Catarina. É um prazer aí bater um papo com vocês e orientar essa juventude aí que está ingressando na arquitetura. Show de bola. O Rodrigo, ele é mestre, né, em arquitetura, dá aula, tem uma história muito grande, muito vasta. Esse episódio vai ser muito especial aí, trazer conhecimento para todo mundo do setor da arquitetura. Mas vamos conhecer o Rodrigo. Conta um pouco quem é o Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo Kirk, que é um sonhador, uma criança que cresceu numa família super diferente da década de 80, um pai engenheiro mecânico, um avô carpinteiro que produzia os brinquedos, uma mãe pedagoga que sempre nos dava um mantra que dizia: vocês podem ser aquilo que vocês sonharem, porque vocês têm duas pernas, dois braços, têm saúde. Talvez Sim, vai ser um pouco mais difícil, né? Só tem que escolher um caminho, se estruturar e arregaçar as mangas para tentar alcançar esse sonho. Nada é impossível. Então, beleza. eu E a vontade de estudar arquitetura? Como é que foi a arquitetura? Como ela aconteceu para você? Então, a arquitetura, vamos dizer assim, na minha vida, ela iniciou como uma surpresa, de uma certa forma, porque meu sonho, né, de infância era fazer mecatrônica, robótica. Como eu cresci nesse meio de brinquedos projetados pelo pai, aquela coisa de ver o meu avô produzindo e montando. Eu tive, né, com a década de 80, aquela década que tudo se podia, eu tive moto com 13 anos, desmontava a moto, eu sempre gostava de inventar coisas. Aí eu queria fazer robótica, na época só tinha o curso no ITA, não consegui passar no vestibular super concorrido. E aí em Santa Catarina tinha arquitetura, engenharia mecânica, engenharia civil. Aí eu pensei, a arquitetura envolve criatividade, eu gosto de criar coisas, vou me aventurar num vestibular de arquitetura e no vestibular de medicina. Passei primeiro em arquitetura, primeiro lugar geral na época do vestibular. Ó, Passei em medicina também. Eu verdade? estudei bastante. A minha mãe brigou comigo. Que vergonha não passar no vestibular. Eu falei: mãe, mas é o ITA. Ela: não quero saber. Seu irmão passou no vestibular da Federal em primeiro lugar, você tem que passar também. Aí eu falei: não, mãe, tá, vou fazer de novo um vestibular. Aí passei, eu me empenhei para, né, ter meus pais terem orgulho de mim. E aí passei primeiro em arquitetura, passei em medicina. Na verdade, eu iria cursar medicina, tinha feito uma reviravolta na adolescente. Aí, um dia antes da matrícula, eu li um livro do Paulo Coelho, se alguém quiser ler, O Alquimista. Uhum. E aí, no dia seguinte, eu falei: não, não é medicina que eu tenho que fazer, é arquitetura. É alguma coisa ali que o livro não caiu no meu colo à toa. Eu tenho umas superstições assim na minha vida. Eu acho que isso é um sinal, eu tenho que fazer arquitetura. Aí, eu ingressei no Sim. curso de arquitetura. E aí, durante o curso, conheci realmente o que é a arquitetura, me apaixonei.
desde lá, desde 1998, eu respiro e vivo a arquitetura. Beleza. Bom, conta aí os desafios, né, que você enfrentou, né? A gente estava conversando aqui, fazendo um briefing, e durante a faculdade, ah, o- a vida ficou um pouco complicada, né? Bem, no início da faculdade, eu descobri que eu ia ser pai. Então, assim, de uma certa forma, pai solteiro, porque era de uma ex-namorada que a gente tinha terminado o namoro, porque eu estava na faculdade de arquitetura integral, sem tempo, aquela coisa de adolescente, não está tendo tempo para mim, tinha terminado e, de repente, a gente se viu que ia ser pais solteiros. E aí eu sou de uma família, né, tudo assim, super de professores universitários, engenheiro mecânico e tudo, mas uma família muito rígida. E é onde meus pais simplesmente falaram, tu foi, né, tu foi adulto para gerar uma criança, tu vai ser adulto para Para cuidar gerenciar a dela. própria vida. Uhum. Tu tem 30 dias para sair de casa. Ó, E eu saí de casa, com 15 dias eu saí de casa, consegui um emprego, e aí não era um emprego na arquitetura, mas era um emprego que eu conseguia, né, sobreviver de uma certa forma. E aí eu fui procurar emprego na arquitetura e fiz o curso em 8 anos, né, por ser pai cedo. E sou muito grato a isso, que eu amadureci muito e sim. consegui ingressar em trabalhos em escritórios de arquitetura nesse período. E aí me veio sempre na mente o primeiro dia de aula que meus coordenadores falaram: não se preocupem em se formar em 5 anos, vão viver, vão fazer estágio, vão viajar. Eu não entendia muito o que era a questão do viajar, e aí, nas disciplinas de projetos que eu já lecionei e leciono, eu falo categoricamente que eu não consigo projetar aquilo que eu nunca vivenciei. Então, as Sim. viagens nos permitem isso, entrar em locais diferentes, entrar em projetos que a gente ama, né, que a gente, durante a faculdade, foi tendo conhecimento que existem os grandes projetos, os grandes medalhões de arquitetura, mas é muito importante isso, no viajar, estar dentro de um local e se sentir como usuário, né? Ter uma percepção, por que eu me sinto bem aqui, por que isso é interessante, né? Porque o bonito é subjetivo, a Sim. beleza é subjetiva, mas o equilíbrio, repetição, forma, tem técnicas. Então, assim, pelo menos que eu me vejo como um usuário, aquilo me chama atenção de alguma forma, eu consigo entender esse espaço e eu tenho um domínio dele depois para poder fazer algo semelhante. Sim. Se eu nunca entrei num museu desconstrutivista, como que eu vou ter domínio para projetar isso com essência? Não tem como. Aham. Então aí veio muito, aí começou a se estruturar durante o curso, eu comecei a fazer umas viagens pequenas de mochilão e comecei a entender junto com outro Para professor que foi muito Europa? importante. Para a Europa foi depois de formado, não tinha Ah, dinheiro para ir para sim. a Europa, mas consegui ir para São Paulo, Aham. e viagem, São Paulo tem uma arquitetura, né, muito estruturada do brutalismo paulista, Uhum. do Paulo Mendes da Rocha, né, Mas aí no entre outros. em Camboriú, né, que é ligado aí Itajaí, são Sim, cidades vizinhas. A arquitetura também aí brilha, né? No mundo, sim, inclusive. é muito forte aqui o motor da construção civil, né? Sim. Aqui, Balneário Camboriú. Hoje já está, né, de Balneário Camboriú até Florianópolis, isso é tudo meio que conurbado, né? Que as cidades se juntaram, assim, isso está se alastrando de uma certa forma, muito forte. Sim. E esses estágios que você, né, foi obrigado ali, foi obrigado a se retirar de casa e trabalhar e viver, né, e estudar e fazer tudo. Mas a importância, né, do crescimento pessoal e profissional também, né, trabalhando diretamente na área de arquitetura, né? Isso é muito Com importante certeza. para todo profissional, né? Que às vezes o cara tá lá na faculdade e se ele sair da faculdade sem experiência, ele É complicado. não sabe fazer nada, né? Ele só estudou arquitetura. Sim, e é uma coisa que eu comento, eu sou docente em programas de pós-graduação hoje, lecionei na graduação por 11 anos, né, arquitetura, engenharia civil, construção naval, design interiores, e hoje eu leciono só em programas de pós-graduação em arquitetura, principalmente, e tem uma disciplina bem específica da Fundação Getúlio Vargas que eu ministro, que é a gestão do escritório, né? Sim, E nessa disciplina, desde que eu me preparei para lecioná-la a primeira vez e as turmas que tiveram, a gente sempre produz conhecimento junto e a gente sempre chegou numa conclusão muito dura, que é a realidade que
um primeiro erro no início de uma carreira é querer abrir um escritório sozinho no dia seguinte que se formou. Sim. Isso é a receita para se frustrar. Por quê? Não temos, quando a gente sai da academia, a gente não tem experiência, a gente sai um bacharel em arquitetura, então, assim, a minha visão hoje, que é muito semelhante à do Mário Figueiredo de Sudamérica, é que quando a gente sai do curso de arquitetura, a gente não sai arquitetos, a gente sai bacharéis que conseguem fazer um desenho técnico, não Uhum. tem estrutura, não tem experiência para realmente fazer a arquitetura na sua essência, isso demanda um tempo, demanda um amadurecimento de carreira, e esse amadurecimento tem que ser gradual, a escala vai alterando e aumentando conforme o tempo se passa, e se a formação continuada, fazer pós-graduação, mestrado e tudo mais. Então, eu sempre falo nessa disciplina, né? Não tenha o afã de querer abrir um escritório, que a probabilidade de ele fechar e falir é muito maior do que dar certo. Sim. Então, vá trabalhar num escritório maior. Se tiver numa cidade do interior, vai para uma capital para poder trabalhar em escritórios grandes, ter a Uhum. experiência de trabalhar em escritórios maiores, fazer uma rede de contatos com os escritórios e quando vê que está pronto para começar a dar os primeiros passos, trabalhar em collab, né? Uhum. Eu, no começo, eu acabei trabalhando também, além de abrir meu escritório, trabalhei com escritórios que eu já tinha feito estágio. Então, eu fui convidado a participar de projetos maiores, então, e tive a sorte também de lecionar na graduação, A aonde sua o pós-graduação, meu ela foi específica em alguma área? em computação gráfica, né? Inicialmente, que Aham. eu sempre fui apaixonado por computação gráfica. Eu já uso o BIM, na verdade, desde o ano 2000. Hoje eu estou feliz que o BIM foi difundido, Nossa. porque eu tinha que trabalhar em BIM, tinha que exportar o DWG para AutoCAD, para minha primeira estagiária, depois a equipe foi aumentando, terem que detalhar tudo no CAD. Eu achava um contrassenso completo, mas o mercado não usava BIM. Aham. Eu uso ArchiCAD, já usei Revit também, mas uso ArchiCAD desde o ano 2000. Comecei com o ArchiCAD, MiniCAD 5, depois fui para o ArchiCAD 6, depois para o ArchiCAD 7, e assim sucessivamente. Sim. Então, eu trabalhava, além de trabalhar em estágios em outros escritórios da faculdade, eu também fazia maquetes eletrônicas para Uhum. melhorar a minha renda. Eu fazia os trabalhos de Freelance, graduação né, que o da pessoal faculdade chama. bastante. Então, eu já fui convidado, ingressei na pós-graduação, assim que eu me formei, fui convidado a ministrar disciplinas de computação gráfica, Uhum. pelo domínio que eu já tinha. Então, a possibilidade de lecionar me dava um salário suficiente para eu poder viver, pagar minhas contas, e isso me possibilitou abrir um escritório e não depender dele para viver. Sim. E com Muito isso, importante, eu né? consegui exercitar mais a liberdade de fazer projetos mais conceituais. E um processo complicado que alguns estagiários, até funcionários, saíram do escritório porque não concordavam, que era a questão de ter que fazer 2 projetos para cada cliente. Por que 2 projetos? Que o cliente chegava com debaixo do braço uma revista, eu quero uma casa assim, um projeto assim. A gente, né, desenvolvia um projeto semelhante ao que o cliente já estava pré-formatado e a gente desenvolvia um projeto mais conceitual, mais com essência de arquitetura e apresentava os dois. Uhum. Aí o cliente diz, mas já tem 2 propostas, e a gente, para desequilibrar a balança ali, porque às vezes o cliente não tinha uma cultura tão grande para absorver o conceito de uma arquitetura diferente, a gente pegava no bolso, essa opção aqui não tem um telhado, não vai ter o custo do madeiramento, a gente já fez uma pré-planilha de custo, vai ter uma área um pouco, o custo de área pelo custo que a quantidade de área que vai se ter pelo custo de obra vai ser melhor, então vai ter um custo menor. Aí com isso a gente foi conseguindo fazer projetos conceituais inicialmente e, lógico, como eles executados, aí Sim. esse network aumenta, o cliente, né, as pessoas veem o trabalho Uhum. sendo estruturado e aí começou a aumentar, né, ele foi gradualmente Legal. crescendo. Esse conceitual que você está falando seria você, a mão do Rodrigo Kirk na arquitetura, né? O seu design, você colocar a sua marca ali, né? Porque o cara, É, geralmente, ele quer uma casa tradicional, né? Aquela que ele viu na revista, que tá na moda, que tá bonito. até no começo no escritório era eu e uma estagiária, hoje nós somos uma equipe grande.
Mas até brincava com a estagiária, mais um cliente querendo um bolo de noiva. A gente brincava que era tanto adereço, telhadinho e moldurinha na janela que a gente apelidava de bolo de noiva. Sim. E a gente desenvolveu uma casa modernista, mais conceitual. E lógico, né, não só a questão da mão, mas assim a essência, né, trazer surpresa, trazer algo que o cliente não esperava, Uhum. né, aquela solução, porque isso é uma coisa muito forte no nosso escritório, que para todos os funcionários novos que entram, a gente conversa, explica. Não traz para a mesa de discussões, que a gente discute os projetos sempre juntos, uma solução que tu acha legal, que tu acha bonita. Porque ela não vai ser colocada em pauta e aí eles falam, o Rodrigo não vai nem olhar. Aí Uhum. falando, por quê? Porque toda solução tem que responder a uma pergunta simples. Por quê? Ela tem estratégia? Ela tem... qual é a relevância dessa solução? Sim. O que essa solução tá melhorando no projeto? O que ela traz para o projeto? Ela tem que ter uma resposta. Porque simplesmente eu acho que é bonito, isso não tem valor, porque isso é subjetivo. Sim. Isso não é arquitetura. A arquitetura tem que ter estratégia. Aham. Então, desde o começo nos nossos projetos, essa questão conceitual era estratégica. Qual é a estratégia que eu tenho aqui? Fazer com que a casa pareça mais, que esteja flutuando no jardim, porque a gente tem uma base recuada e a sensação é que a casa flutua. Quais são as estratégias que eu quero trazer para agregar na vivência de quem vai utilizar essa casa? Uhum. Né? Eu vi aqui no. Completamente. Eu vi na rede social, né? Linhas puras, desenho minimalista, conceito atemporal, né? Que acho que você tenta, você coloca, né? Não é tenta, você coloca isso nos seus designs como Sim, conceito. porque sempre lutei contra o modismo, né? Então, assim, no momento que o desenho tem uma essência, ele se torna temporal, né? Ele Uhum. tem uma estratégia, ele não cansa. Uhum. Realmente que o uso de adereços ou do que está na moda na época na verdade, um pastiche que está ali porque está todo mundo fazendo e aí acham, né, subjetivamente que aquilo é interessante. Né? O Uhum. interessante é muito mais complexo. Existe uma lógica da beleza, de equilíbrio de forma, de ponto onde o olho percorre. Existem estratégias. E durante a faculdade, eu ia na biblioteca e ficava me perguntando, né? Mas vinha aquela lembrança da minha família, né? Pode ser o que tu desejar. Eu ficava olhando os livros dos grandes medalhões, Tadao Ando, Norman Foster, Renzo Piano, mas como é que eles chegaram ali? Uhum. Por que o Renzo Piano ele tem essas ideias diferentes? Aí comecei a ler livros de estratégia, de como potencializar a criatividade, exercício de criatividade, livros teóricos sobre como foi o processo de cada. Um livro muito interessante que é Inquietudes Projetuais, do Rafael Moneu. Ele faz, são 8 capítulos que podem ser lidos de qualquer ponto, porque cada capítulo é uma explicação teórica de como aquele escritório se desenvolveu. Ren Koolhaas, Zaha Hadid, Norman Foster, Peter Eisner, Herzog de Vários Meuron. nomes aí. Vou ver Então se eu eu li ponho esse na livro. descrição depois aí para deixar de dica aí para os arquitetos aí. É um livro Beleza. muito legal porque a gente entende o começo do Álvaro Siza, como que o Álvaro Siza chegou onde ele chegou. Então, assim, eu queria entender esse processo. Então, Uhum. e durante a minha carreira e a minha graduação, sempre tive esse desejo de entender o processo. Né? Ninguém nasce superdotado que vem uma ideia brilhante e de um papel branco sai uma mágica. Sim, com Existe um certeza. É uma processo. construção ali, né? Beleza. Falando em construção, cara, da onde veio esse design naval? Seria interiores de barcos? É isso? Ou não? Desenhar o E, próprio barco? design de barco mesmo, do design de navio, de iates. O meu trabalho de graduação foi um transatlântico, Ó. que como o meu avô era carpinteiro naval e meu pai é engenheiro mecânico, Uhum. antes de eu sonhar com a robótica, eu tinha pleiteado engenharia naval. Aí meus pais falaram, só tem engenharia naval na UFRJ, no Rio de No Rio Janeiro, de muito Janeiro. longe, a gente não vai deixar tu ficar longe da família. E aí meu pai era engenheiro mecânico na década de 80 que Uhum. não tinha emprego, eu acabava trabalhando em banco, em empresa, porque não tinha trabalho com engenharia mecânica na década de 80. Meu pai falou, olha, o engenheiro naval, a construção naval no Brasil está quebrada, É.
vai estudar outra coisa. Uhum. Aí, mas assim, aí como meu avô era carpinteiro naval, estava sempre trabalhando em navios, eu sempre aqui tem uma região portuária. Nos últimos 2 anos do curso, eu consegui um estágio num escritório de engenharia naval. Uhum. Pude participar do desenvolvimento de projetos, inicialmente interiores de iates, e aí depois desenvolvendo o próprio design das embarcações. E aí o meu TCC, meu trabalho de graduação, foi um transatlântico. E foi o primeiro prêmio que eu recebi, foi com esse trabalho. É um E aí prêmio trabalhei por nacional mais esse aí, 4 anos. Esse é da nacional. graduação? Legal. É. Depois a gente vai falar das premiações aqui, que são muitas, hein? Show de bola. Cara, eu vou produzir um pouco de conhecimento, né? Já estamos produzindo bastante. Mas você é professor, né, de gestão de escritórios de arquitetura, gestão de arquitetura. Fala um pouco sobre esse assunto, dá um briefing aqui para os arquitetos que estão assistindo aí esse podcast. O início da gestão, né, é se organizar e entender que eu tenho a vida pessoal e eu tenho o escritório como uma empresa. Uhum. Primeiro, eu não posso ficar em formalidade. Ou eu abro um MEI, eu abro um CNPJ. Então, eu tenho que entender que a minha empresa é um negócio. Sim. Por mais que eu venda, na verdade, horas técnicas, né? Eu não vendo desenho, eu Sim. não vendo metro quadrado de desenho, eu vendo horas técnicas que eu trabalho em cima para produzir um projeto. Então, eu tenho que ter toda uma organização, que eu tenho custos para essa empresa estar aberta. E eu Uhum. tenho que mensurar o custo dela mensalmente estar aberta. Eu tenho que mensurar inicialmente o meu investimento para essa empresa existir. E se eu investir X mil reais, em quanto tempo ele tem que retornar? Não Sim. pode ser a fundo perdido, Os né? custos A não ser que eu sou fixos, filho os de uma família fixos ao longo do rica. tempo ali, né? E é uma conta, inicialmente, né, ela é complexa, mas assim, para simplificar, eu tenho o custo fixo, eu tenho o retorno do que eu investi por mês, eu preciso que tenha esse retorno seja em 5 anos, né? Eu tenho que estipular isso numa planilha. Uhum. E eu tenho aquilo que eu preciso para sobreviver. Quanto que eu preciso receber dessa empresa para ter minha vida particular. Uhum. Então, esse pelo menos é o que eu preciso alcançar mensalmente. Aham. Com isso Esse é o início da gestão. ele vai ter uma ideia ali de quantos projetos ele tem que fazer ao longo daquele tempo, né? Para que isso não dê ruim, né? Custe mais do que do que ele ganhou, né? Então ele está pagando para Sim. trabalhar. E é um exercício bem interessante que eu faço com a turma assim, da pós-graduação, que a gente mensura quanto eu tenho que ter por mês de entrada. Seja, vamos dizer, 10 mil reais por mês de entrada para pagar todo o custo fixo para o meu salário, que eu pretendo ali, não sei, de 3, 4, 5 mil reais, e o payback, né, que é o que eu investi Uhum. em tantos anos, em tantos meses. Então, assim, eu tenho 10 mil, eu preciso de 10 mil reais por mês. Eu tenho esse 10 mil dividido por hora que eu vou ter de dedicação no escritório me dá o valor da minha hora, né? Da minha Uhum. hora com o meu estagiário ou sozinho. Certo. Então, aí eu faço um exercício. Para fazer um projeto de uma residência, vamos dizer que a gente tenha um projeto a cada 2 meses. A gente faz uma programação, né? Se estipula um cenário. Quanto tempo eu levo para a reunião com o cliente do briefing inicial? Quanto tempo eu levo para fazer desenvolver a primeira ideia em layout, 2D? A gente vai mensurando, né? Quanto tempo cada um leva aqui para fazer tal coisa? Eu tenho reunião de novo, eu tenho que ir na prefeitura, eu tenho que mandar imprimir. A gente vai fazendo um quadro de horas. A reunião normalmente leva 1 hora e meia, 2 horas. Para fazer isso tudo, vou levar 3 dias, então 24 horas a gente vai fazer uma planilha. A gente vai fazendo, vai discutindo, assim, no final há tantas horas. Uhum. Então, para eu ter a cada 2 meses uma casa, e eu preciso de tantas horas, e eu tenho um custo fixo de 10 mil reais, dividido por essas horas, eu tenho o valor da minha hora. Sim. Aí eu sei quanto que realmente custa o projeto. Aí eles olham, quanto vocês só cobram hoje no mercado? Tantos reais por metro quadrado. Não paga. Não paga. Não paga, então vocês estão sempre tendo que entrar um projeto para cobrir outro, para cobrir outro. Por isso que quebra. Porque, Uhum. né, fica entrando e aí mistura a conta da empresa com a conta pessoal e vira uma Exato. bagunça. Então, assim, é como eu falei lá quando a gente fez nossa conversa ali antes de programa,
Então a gente faz um exercício que estipula a quantidade de horas, né, que a gente leva para fazer um projeto até ele ser aprovado na prefeitura, né, que seja uma residência. Qual é entra tantos projetos por ano? Aí, então eu tenho tantas horas para fazer esse projeto. A minha hora por mês custa X, para eu poder pagar o custo fixo, para eu poder receber um salário, né, que eu consiga sobreviver do escritório. Aí a gente vê que todo arquiteto recém-formado, ele na verdade subdimensionando o seu valor de trabalho e aí está sempre um projeto tampando o outro, porque ele não se Sim. paga. Então esse E negócio de aí é trabalhar por metro é a maior furada que a existe. maior furada. E todo mundo no mercado pratica isso hoje em dia, né? Quem sai Sim, a ganhando é o gente cliente, então. é, no E escritório a gente faz uma se planilha volta nova uma de série tempo. de revisões ali, então, pior, aí que lascou mesmo o negócio. E aí tem essa porcentagem do que pode dar errado. A gente também tem que estipular que às vezes o projeto não é aprovado na prefeitura, tem que voltar e volta mais e mais horas. Então, e aí eu sempre falo para os meus alunos, sair da faculdade de abrir um escritório é a receita Para dar errado. pura e simples para dar errado. Porque eu estou em pouca experiência, eu não tenho experiência em gestão, eu não sou conhecido porque não tenho nada executado. Então, vai trabalhar num escritório maior, começa a trabalhar junto para dizer assim, eu participei desse projeto, aí eu posso começar a trabalhar meio período no escritório maior e ter meio período meu e fazer trabalhos em collab. No começo, eu trabalhei com escritórios que eu tinha feito estágio em projetos maiores. Sim. Eu recebi uma porcentagem. Então, isso vai iniciando uma estruturação de carreira. As pessoas sabem, ele participou com o tal escritório daquele projeto. Então, Uhum. assim, não é uma pessoa que ninguém conhece, que tu só fez 3D. O que tu já executou? Qual é a experiência? Então, assim, Sim. tem que ter calma, né? Tem que se proporcionar a trabalhar em mais de um escritório para ver a diferença de gestão de um para o outro, que às vezes um Uhum. tem um ponto positivo, o outro tem outra forma de organizar. Aí, na gestão, organizar o processo próprio do escritório, assim, eu tenho uma biblioteca de, de, de blocos e tal. Eu já tenho a minha papelaria, eu já tenho o meu. A gente tem no escritório, nós temos templates, né, que são Sim. arquivos pré-organizados. Quando a gente vai iniciar um projeto, a gente sempre inicia à mão, a gente nunca trabalha direto no computador, a gente faz, inicia à mão, vai para o computador, imprime, desenha em cima de novo, a gente chama de processo amálgama. Que a gente vai desenhando à mão no computador, à mão no computador, porque isso acelera muito o processo criativo. Mas a gente tem os templates, você não precisa ficar abrindo um arquivo novo, configurando tudo. Isso reduz tempo, porque se a gente vende tempo, quanto mais a gente organizar e menos tempo levar em um projeto, melhor é a lucratividade. Uhum. Então, quanto mais tempo eu ficar em cima de um projeto, menor é a minha possibilidade de ter retorno. Então, quanto Sim. mais eu organizo o escritório na gestão, menos tempo eu vou ficar naquele processo. Por que eu vou ficar sempre procurando aquele bloco? Você já tem ali um template, já tem tudo configurado, já tem as pranchas, Certo. entendeu? Tem. Rodrigo, no início da carreira, como é que foi? Você estava fazendo ali a sua faculdade, terminei, já emendei uma pós-graduação, comecei a dar aula. Conta pra gente aí a construção da sua carreira. Então, no final da faculdade, eu já era funcionário da universidade, eu tinha passado num concurso no escritório técnico de arquitetura. Eu trabalhava um semestre de manhã e à noite, no outro à tarde e à noite, para poder fazer as disciplinas que eram integrais. E aí fazia alguns trabalhos com alguns escritórios, já que tinha feito estágio em Colab. E aí ingressei já na pós-graduação de computação gráfica. Uhum. E assim que eu me formei, que eu ingressei na pós-graduação, por estar matriculado na pós-graduação, a universidade possibilitava as cadeiras, né, uma porcentagem de cadeiras para Sim. profissionais que estivessem se formando, né, em pós-graduação ou mestrado, lecionar algumas disciplinas específicas. Aí eu fui convidado a lecionar computação gráfica, porque durante a faculdade eu já era apaixonado por computação gráfica, que foi a pós-graduação também. Eu iniciei minha carreira na graduação com disciplinas de AutoCAD, de ArchiCAD, de Rhinoceros, né, que são softwares Uhum. específicos, por exemplo, na construção naval, Rhinoceros, para modelagem naval, na engenharia civil, AutoCAD, na arquitetura, o ArchiCAD.
Então, já assumi disciplinas, né, de laboratório, de tecnologia, de computação gráfica. E aí eu pude lecionar essas disciplinas de laboratório, disciplinas mais técnicas, e com isso, né, estar com um pé na academia e fora dela, né, no profissional. E como eu comentei anteriormente, estar, né, na docência me dava o conforto de ter um recebível, né, de ter um salário Sim. que eu conseguia pagar minhas contas, ter o meu conforto e Uhum. não depender de um escritório. Aí eu abri o escritório, né, um escritório na época era muito menor que hoje, um escritório com uma sala comercial de 25 metros quadrados, eu e uma estagiária, mas a gente projetou, decorou todo o escritório. Continuava também aquilo que eu falei sobre o network, sobre fazer estágio. Eu tinha A alguns faculdade contratos. abre muitas portas, né? Um mestre ali e Né? tal, então coloca o nome no mercado também. Muitos formandos ali também podem ser parceiros de negócios ou estudantes de engenharia que vão trabalhar em construtoras, né? Muita coisa acontece ali. E tem pais construtores, a gente já fez bastante Sim. projetos para ex-alunos que os pais tinham construtora. E aí, como eu tinha trabalhado na área naval, eu já estava formado, meu próprio antigo chefe falou, olha, começa a tua carreira que daqui em diante a gente trabalha sobre contratos. Então, assim, aí eu continuei trabalhando na área naval sobre contratos, com uma porcentagem, né, Uhum. que a gente discutia na participação desses contratos. Então, eu tinha essa fonte de renda na universidade, já trabalhava em Colab, com escritórios que eu tinha feito estágio e na área naval. Então, já tinha uma receita, né, que eu podia me organizar, e aí eu abri o escritório para que ele pudesse se pagar, né, inicialmente com esses trabalhos de Colab, ele já se mantinha, e a possibilidade de iniciar esse processo de fazer projetos mais conceituais. Lógico, no começo, residências, reformas, né, porque eu não tinha conhecimento técnico e experiência que eu tenho hoje. Então, assim, eu fui gradualmente aumentando a escala. E aí, uma coisa que eu sempre ouvi do meu antigo chefe da área naval, que ele dizia, em cada reunião com técnica, com outros profissionais de projetos multidisciplinares, fala menos e ouve mais. Tu vai Uhum. aprender mais. Eu sempre participei de grandes reuniões de projetos navais grandes, e aí depois com as reuniões com engenheiros estruturais, civis que fazem projetos estruturais, com outras equipes, eu sempre fui me possibilitando a aprender e dando um passo de cada vez, aumentando a escala de uma casa com um edifício de 4 pavimentos. Aí depois eu tive um grande desafio, que foi um cliente da Inglaterra, que contratou o escritório para fazer um edifício multifamiliar e executar esse edifício. Então, assim, a gente, além de projetar o edifício, nós fomos contratados Na para Europa executar desde ou a aqui? fundação até aqui. O Sim. cliente era de lá, ele mandava dinheiro mensalmente e a gente fez toda a execução, orçamento, tudo. O escritório ainda era um escritório de pequeno porte, Uhum. mas foi uma grande escola, porque eu ia na execução da fundação, o escritório que gerenciava o pagamento das empreiteiras, então, assim, a gente teve toda uma escola de aí fazia o as-built do projeto, então isso foi Sim. gradualmente. Aí decidi fazer mestrado na USP, no IPT, de tecnologia de habitação, então, assim, que no IPT é onde são desenvolvidos as NBRs no Brasil, no Aham. IPT, né, que é dentro da cidade universitária. Então, fui fazer um mestrado mais prático, menos teórico, mas com disciplinas na FAO e no IPT. E aí eu fui gradualmente aumentando a escala e aprendendo sempre, né? Uma coisa que é muito gratificante na nossa profissão, se a gente se possibilitar a continuar aprendendo, quanto maior o tempo de carreira, mais bem preparados nós somos para desenvolver o que a gente faz, né, na arquitetura. Sim. Então, hoje, depois de 18 anos de formado, eu digo que realmente eu sou um arquiteto urbanista, Uhum. porque é uma coisa que eu entrei no Conselho de Arquitetura, que também sou conselheiro do Conselho de Arquitetura, eu entrei no conselho para tentar implantar o escalonamento da profissão, como é, eu já trabalhei nos Estados Unidos com arquitetura, eu tive escritório lá, como é na América do Norte, né? O bacharel em arquitetura ele não tem Mas você foi a trabalho base. ou conta esse case aí dos Estados Fui Unidos? fui convidado a abrir um escritório de arquitetura lá na Flórida,
que ficou em funcionamento por 2 anos e meio, Uhum. onde eu trabalhava 15 dias lá, 15 aqui. Sim. Eu fiquei fazendo ponte aérea por 30 meses, Nossa. trabalhando com obras lá. Uhum. Aprendi bastante também, sempre é um aprendizado muito interessante. A técnica Steel construtiva, frame lá, né? diferenciada. Wood frame eles usam muito. Na Flórida é steel frame, por conta do calor, né? Sim. A wood frame é nos snowboarders, que são mais do norte, que aí no frio não tem cupim, nem não tem broca. Uhum. É ali mais steel frame. Mas aprendi muito e lá eu vi, né? Eu tenho um filho, né? Como falei no começo da faculdade, eu fui pai. Meu filho é um arquiteto no Canadá hoje, se formou em arquitetura no Canadá. Olha que legal. E tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos existe o escalonamento da profissão. O que é isso? Eu me formo um bacharel, eu não tenho certificação técnica e não posso abrir escritório de arquitetura. Eu Sim. não posso atuar com um escritório próprio. Eu tenho que trabalhar num escritório credenciado maior. Aham. Depois que eu trabalho É tanto como se tempo, fosse um como se fosse estágio, né? assim é como se fosse na medicina. Uhum. Eu tenho que fazer uma A residência, residência, aí eu né? faço uma pós-graduação naquela tipologia de projetos que eu vou desenvolver. Uhum. Aí eu me torno arquiteto júnior. Aí, arquiteto júnior, eu trabalho como gerente de equipe em escritórios credenciados. Depois de uma certificação técnica maior, eu posso pleitear o arquiteto pleno. E aí, para ter a certificação e a permissão para ter escritório. Então, Sim. desde a da graduação até, se der tudo certo, até conseguir a permissão para ter um escritório, são mais de 10 anos Sim. no Canadá e nos Estados Unidos. Eu fiz um podcast também com um arquiteto em Portugal. Ele contou essa história, né? Que ele se forma, depois ele tem que trabalhar no escritório, tal, tudo, e ir lá e é bem complexo mesmo. Não é que nem no Brasil. Se E é o formou, já pode correto. fazer qualquer coisa. E é o correto, porque hoje eu olho lá para trás e vejo que quando eu me formei, sim, eu já trabalhava na área, já tinha feito estágio, eu trabalhava no Escola Técnico da Arquitetura da Universidade, estava trabalhando na área naval, mas mesmo assim eu não era um arquiteto pleno. Eu não Uhum. tinha capacidade de projetar o que nós desenvolvemos aqui em equipe hoje, com edifícios grandes, edifícios acima de 200 metros de altura, eu não tinha essa capacidade. Uhum. Hoje, depois desses 18 anos, né, e mais de 500 empreendimentos desenvolvidos em grande escala, eu falo, hoje eu tenho capacidade para dizer, eu sou um arquiteto pleno. Mas, então, assim, para essa juventude, tipo, tenha calma, Sim. né? A arquitetura é um processo gradual. Eu estou sempre aprendendo, são sempre desafios novos. Não adianta achar que eu vou fazer o curso em 5 anos e depois, em 2 anos, eu abro um escritório e vou explodir, vou ser um star system. Não, Sim. não é assim que funciona. Cara, 500 Né? empreendimentos, hein? Muita coisa, hein? Bastante Está trabalho aí. no 537, é o último que ele está em desenvolvimento. Ó, muito legal. Tem um. Vamos mostrar aqui. A gente tem um banco de imagens aqui. Deixa eu achar ele aqui. Vamos abrir aqui, que tava fechadinho. Espera aí que tá aparecendo a tela do computador, só a imagem, tá, né? Bom, vamos lá. Então, Rodrigo, aqui as imagens dos projetos aí. O nome do escritório é Rodrigo Kirk mesmo? Arquitetura? Como que é? Arquitetura. Rodrigo Kirk Arquitetura, aí a abreviação é RKA, Uhum, né? O nosso Instagram é RK_arquitetura. legal. Prédião, hein? E eu botei o meu nome, porque no início, na saída da faculdade, tudo, eu tive uma oportunidade de iniciar um processo com um escritório, com uma marca, assim, que não tinha nome nem sobrenome, não deu muito certo no começo ali. Aí eu pensei, quando tiver o meu escritório, eu vou botar o meu nome, que aí Sim. ninguém tenta registrar, ninguém tenta copiar, e aí Uhum, e eu sempre fui fã dos grandes arquitetos, eu sempre via, né, nos livros, dificilmente era uma marca, né, era sempre o nome do arquiteto. verdade. Ou sobrenome, né? É. Esse prédio aí é em Itajaí, Camboriú. Esse é o Atman, é um projeto, foi um desafio grande,
ali em Itapema, aqui no litoral de Santa Catarina, que o terreno é um triângulo. Então, assim, tem uma via que é uma marginal da BR e tem duas outras vias que formam um triângulo. Então, assim, como desenvolver um projeto residencial num terreno triangular Sim. que... Então, assim, na verdade, eu sempre falo para minha equipe, né? Nós somos em 9 arquitetos hoje, a gente já foi em 15, então, assim, é Sim. meio volátil essa questão, que quanto mais complexo o terreno, mais complexo o projeto, mais interessante ele fica esteticamente. Quando a gente tem muita liberdade para criar, a gente meio que fica até difícil de fazer, assim, fica um pouco perdido. Aham. Mais fácil resolver o problema e acaba trazendo nos obriga a ter soluções diferentes. Uhum. Então, esse é o Atma, em Itapema, ele recebeu um prêmio em Milão, recentemente, Olha. pelo design. Então, assim, é uma coisa que a gente preza muito no escritório, os projetos serem diferentes um do outro, Uhum. meio que virou uma marca do escritório. Alguns clientes chegaram até nós, a gente sempre pergunta por que nos procuraram. Aí a resposta, ela sempre foi a mesma: nós queremos um projeto diferente. Sim. Então, e isso cria um certo peso também na equipe, porque a gente não pode ficar repetindo soluções, né? A gente precisa estar sempre inovando. Então, assim, o Legal. sucesso, eu dei uma palestra recentemente que eu falo, o sucesso traz consigo também, né, tudo tem um equilíbrio, né? Então, assim, Sim. ter sucesso também requer trabalho. Então, assim, requer, Muito trabalho, né? trazem trabalho e muitas vezes um peso que é difícil, né, porque Sim. se a gente faz um projeto bem feito, o próximo tem que ser tão bem feito ou mais, ou melhor, né? Ou Com mais. certeza. Então, esse é um peso que é difícil de, de ministrar, né? Aham. Aí tem um prêmio aí. Esse prêmio é o Way Design Awards. Quer dizer, nós já fomos premiados 5 vezes nessa premiação, com 5 projetos diferentes. Esses prêmios Né? E o ano internacionais, você nacional. inscreve os projetos? Sim, Como que funciona? por algum tempo nós participamos de concursos internacionais de ideias, a gente passou por algumas seletivas de projetos no Marrocos e tudo mais. Só que a gente viu que demandava muito tempo e era difícil conseguir com que a equipe, muitas vezes os funcionários do escritório ou arquitetos de outros escritórios, doassem seu tempo fora do horário comercial para desenvolver projetos de concurso, né? Então a Sim. gente viu que começou a ficar complicado de conciliar horário e tudo mais. E nós começamos, na questão de prêmios internacionais, a participar a convite do Architizer Awards, que é um dos primeiros prêmios, foi o primeiro prêmio internacional que nós vencemos, foi o Architizer Awards, o nosso próprio escritório. Uhum. E a gente participou desse concurso porque quando nós desenvolvemos um projeto específico para um fotógrafo da National Geographic, fazendo um projeto bem diferente aqui em Itajaí, e ele, por esse projeto, a curadoria do Architizer nos convidou a participar do concurso do Architizer em Nova York. Aí nós participamos com esse projeto, só que como as categorias eram poucas no começo, e a gente entrou na categoria de projeto comercial, e concorrendo com Zaha Hadid, todos esses medalhões, a gente não passou não foi até a última peneira final, né? Mas a gente Uhum. ficou super feliz na época de ter sido convidado a participar, né? Então, assim, o Com escritório de certeza. Itajaí sendo convidado, recebendo uma carta. Uhum. E aí, quando nós temos nosso escritório, propriamente dito aqui, nosso terceiro escritório, a gente está indo para o quarto, a gente vai estar começando a desenvolvendo um projeto de um quarto escritório maior. Nós, quando finalizamos, ele ficou tão diferente, com container, com arte, que a gente fez uma curadoria de fotos e inscreveu no Architizer. E foi muito interessante essa questão do primeiro prêmio, que eu fiz a inscrição na categoria Arquitetura e Arte de Pequeno Porte. E aí, nas seletivas, eu não recebi um retorno disso. Aí eu pensei, a gente caiu na primeira seletiva. E aí uma coisa que eu friso muito com meus funcionários nas reuniões eu falo, olha o que o concorrente faz de bom e elogia o que ele faz de bom, porque é muito fácil criticar o que fazem de errado ou Sim. criticar os outros para dizer que o nosso é melhor, Sim. né? Vamos ter um posicionamento mais ético e mais positivo,
Porque a partir do momento que eu vejo que o outro fez de bom, eu posso fazer tão bom quanto ou aprender com isso, né? Uhum. Porque é muito fácil criticar que alguém, né, desenvolveu de uma forma que não necessariamente é aquela que a gente acha mais interessante. E com Legal. essa perspectiva, quando chegou no dia da votação, porque o Arctise ele tem votação popular, né, aberta, eu recebi um e-mail dizendo que naquele dia ia iniciar o processo de votação. Aí nesse dia eu pensei, como a gente não passou nas seletivas, né, não vou lembrar o que eu falo para minha equipe, vou entrar no sistema para ver quem que se classificou e vou votar naquele que eu achar mais interessante. Aí eu estava vindo de Itapema para cá, no horário do almoço, e aí eu recebi um outro e-mail. Eu estava com o celular, né, no Waze do carro, eu recebi um outro e-mail que era o de congratulations, em inglês. Aí eu falei, tá, mas congratulations. Daí quando eu cheguei, para não ler, dirigindo, eu cheguei no escritório, a primeira coisa que eu fiz foi entrar na caixa de e-mail. E era um e-mail do Arctizer parabenizando por estar na final da Sim, categoria pré-fabricado, uma outra categoria. sim. Aí eu falei, chamei o meu antigo gerente e falei, cara, eu não tinha avisado ninguém no escritório dessa participação, para ser uma surpresa. A gente está na final de uma categoria que eu não escrevi. Então, assim, já foi um prêmio para a gente, Uhum. o júri nos trocar de categoria, Sim. Acho que ele viu que é que se muito. encaixava ali, né? E colocou. E aí, Maravilha. tipo, a gente saiu das primeiras peneiras para direto para a final, de outra categoria. Então, para a gente já foi um super prêmio, né? E, Uhum. o júri vê que nosso trabalho é bom para uma outra categoria. Legal. Aí, quando a gente entrou no sistema para ver a votação, sempre são 5 projetos que entram para votação. A gente estava concorrendo com o escritório do Big, da Dinamarca. Uhum. Aí eu falei pro meu gerente, a alegria de pobre dura pouco, né? Como é que nós vamos ganhar do Big? E vencemos, a gente levou Ó, 87% de. viu? Aí tava subestimando aí o seu escritório, porque tava o cara lá da Dinamarca, tal, não sei o quê. Aí, pô, que legal, hein? Aí Parabéns. vencemos, e aí depois desse concurso a gente começou a receber, né, convite de outros, porque a partir do momento que a gente ganha um concurso nacional, meio que eles têm Sim, um mailing, né, eles com comunicam certeza. as curadorias. A gente começou a receber convite de outros concursos, a gente começou a botar projetos nossos, assim, projetos desenvolvidos para clientes, Aham. Aí em você não concurso. Aí precisa tem desenvolver o concurso. projeto para o concurso, né? Já é um projeto que você faz para o cliente, né? Aí Sim, fica mais mas em alguns fácil. concursos a gente precisa preparar um material específico para o concurso, que demanda tempo também. Entendi. Mas assim, não precisa, né, mas não tem aquele risco de criar algo que não sabe nem se vai ganhar algo, né? Então, assim, a gente Sim. tem já um produto. Por exemplo, a gente já venceu 2 vezes o Property Deixa eu Awards, passar a né? foto aqui. Aí a gente também Esse é vai. um, esse é um em Porto Belo, são 2 torres da Proforo Empreendimentos, um projeto de Porto 50 Belo é setores. onde? Depois de Itapema, então, assim, em direção, né, de Itajaí tá no norte, em direção para Florianópolis, que é no centro Ah, do, tá. do Esse aqui eu não estado, conheço. Bonito, hein? passa- passou Itapema e Porto Belo. Uhum. Esse é o da Proforo. Legal. Vou passando que tem outros prédios aqui pra gente. Esse aqui tá. Esse Ó. projeto, ele mudou, assim, quem quiser entrar no Instagram do escritório, lá no RK_Arquitetura, vai ver que tem um projeto bem diferente, completamente diferente, com um design náutico super conceitual. Esse é um projeto nosso primeiro projeto internacional na Índia, que ele iniciou nesse conceito de jardins suspensos e passarelas intercaladas. Então, assim, o- os corredores de acesso aos apartamentos eles têm pedreiro duplo com jardins, mas ele evoluiu tanto que ele virou uma forma mais orgânica, só que com um conceito náutico, com pilares circulares, com armadura de punção, que ele tem toda uma questão conceitual com uma montanha Dragnari da Índia, que é uma montanha daquela região. É esse projeto Então, aqui assim, ou ele tá mais pra frente? Que ele foi mudando, você falou? ele mudou, ele está mais orgânico. Esse, Deixa eu esse, dar uma. esse era a primeira versão. Ah, Esse esse é é o o. Atma, que É, o venceu um primeiro que a prêmio gente tinha de passado, design. né?
Esse é o Terrace, também venceu o E-Design Awards na Itália. A gente tem um outro detalhe nos projetos que é fazer com que ele sempre é assimétrico. A gente não produz projetos simétricos, né? Aqueles espelhados, não é algo que a gente acredita que seja Funcione. interessante, porque torna, de uma certa forma, monótono. E a gente sempre tem que ter um cuidado para que, quando a pessoa olhe para um empreendimento de multifamiliar, né, residencial de apartamentos, não perceba a quantidade de apartamentos que tem. Então, por exemplo, aí o terraço, eles são 3 apartamentos por lado, Uhum. mas a impressão que dá é um ou dois, né, Sim. por conta daquela aprumada lá atrás. Mas a ideia é que esses são terraços, né, esses apartamentos de frente, eles têm terraços de frente para o mar, por isso o nome é terrace. E ele, pela torre, está, de uma certa forma, sob pilotismo no jardim, e Uhum. ter essa questão do conceito do apartamento todo se abrir com portas de correio e virar um grande terraço. Ele venceu o Design Awards em Muito legal. 2022. Esse é Então, um projeto, é uma imagem de interiores do Vila del Fiume, que é um projeto que a gente fez, que o fundo do empreendimento ele tem um rio sim. onde passam os lanchas, barcos e Sim. jet ski. Aí é um Então a gente fez um estacionamento de pedreiro jet ski duplo. aí. Cada Um apartamento tem uma armário de vaga de jet jet ski ski. aí, né? Para os moradores. É uma marina. Então, nesse é o primeiro empreendimento que a gente desenvolveu onde cada apartamento tem uma vaga de jet ski e tem a saída pela parte dos fundos para o rio e para o mar. Legal. Foi bem interessante. Isso é. Esse é um projeto super conceitual, que são 32 apartamentos numa praia particular, né? A gente tem contrato de sigilo de informações nesse projeto. Esse projeto ele é bem interessante, que ele iniciou o projeto em parceria com o BIG, da Dinamarca. Uhum. Então, assim, a gente começou esse projeto com aquele escritório que a gente concorreu, que é um dos maiores Sim. escritórios de arquitetura do mundo. E aí, por questão de É no valores de Brasil isso ou contrato, não? é no Brasil. Ah, É tá. aqui em Santa Catarina, só não posso Não, informar a cidade nem eu só a praia, perguntei se que é era uma no praia. Brasil, né? Que você falou que tinha contrato de sigilo aí. Legal. Muito Aí são legal, hein? 32 apartamentos numa praia particular, que chega por cima. As pessoas chegam por cima num átrio de pedreiro duplo que vê o mar, e cada apartamento tem o seu terraço com piscina com vista particular para o mar. Lá embaixo tem acesso a uma praia particular. Legal. Esse é o Aí mesmo? a parte lá de cima é o mesmo, essa é a entrada lá em cima. Então o projeto ele vai descendo uma montanha assim, até a praia, Uhum. uma morraria, né? Esse é o Empire, é o edifício mais alto da cidade de Itapema. Ele tem 234 metros de altura. Quantos Ele já tem pavimentos? um conceito de 67. Então, assim, Nossa. tem algum número X de pavimentos, tem um pé direito de 3,60. Depois ele vira 3,92, porque tem unidades com piscina no seu interior. Ele começa com 3 unidades por laje, vira 2, depois vira 1. São apartamentos que vão, quanto mais alto, maior é o apartamento. Então foi um desafio, né, fazer com que coincidia a estrutura, e essa estrutura passar primeiramente em túnel de vento. Então assim, a gente teve toda uma participação Bem no escritório na complexo. Itália, bem complexo. A estrutura tem pilares aí que, para concretar um pilar, são 2 caminhões de concreto Imagino. por pavimento. Um pilar. É, porque São também pilares. 67 andares, né? 234 metros, meu. É prédio, hein? Muito grande. Muito grande mesmo. E o terreno não parece ser tão grande, né? Não sei se é impressão minha, mas É uma impressão, que é um terreno grande. Ele tem 2.500 metros quadrados. Né? sim, legal. É esse aí? Ele é esse. É o que eu tô É. falando, ele é muito mais alto do que largo, né? E E ele teve uma dinâmica muito. a torre vai alargando para cima? Não, é que Ou é impressão? a varanda, no início ali embaixo, a varanda é mais afastada, quando ela vai se aproximando, porque lá em cima são penthouses, no meio são 2 apartamentos por laje, e embaixo são 3 apartamentos por laje. Então a gente precisou fazer uma transição dessa largura dessa varanda
para lá em cima o layout ficar coincidir e ter um design também junto, um design mais náutico, mais fluido, né? É toda uma estratégia de estrutura, Muito bonito. contraventamento Muito e bonito. não ter uma interrupção brusca, né, da penthouse para as 2 unidades por laje, das 3 unidades por laje, né, fazer com que tudo se torne mais harmônico. Então, esse foi um projeto que levou 24 meses para ser desenvolvido, Sim. e é muito E os complexo. complementares também, nossa senhora, hein? O engenheiro estrutural aí. Ele foi uma maquete para a Inglaterra para fazer o túnel de vento. A gente teve suporte do escritório da Itália no estrutural. Sim, Bem muito diferente. complexo. Esse projeto tem um carinho muito grande por ele. É comercial? Nós, não, é um projeto, uma ONG. Ah, tá. Nós já, nesses 18 anos, a gente já desenvolveu bastante projeto de caridade, que eu particularmente acredito que tudo que se faz de caridade tem que ser feito de coração e Uhum, não ser feito disso uma bandeira comercial. Então, dificilmente claro. alguém vai ver no nossas mídias alguma coisa de falar, a gente doou isso, tal, Uhum, como estratégia de marketing, porque eu acho que tudo, a caridade tem que ser feita de coração, sem fazer bandeira comercial. Pelo menos que eu faça uma bandeira comercial disso, não é caridade. sim. Esse projeto é um projeto que, quando eu explico ele, especificamente em alguns grupos, eu me emociono muito, porque ele é a sede da ONG Amor Próprio. O que é essa ONG? É uma Uhum, ONG de combate ao câncer de mama, que são senhoras aposentadas que tiveram câncer de mama, sim. que doam o seu tempo de vida para ajudar mulheres carentes que estão nessa situação. Então, é num bairro super carente da cidade, elas ganharam esse terreno da prefeitura e elas chegaram no escritório porque a minha falecida mãe era uma pessoa que ajudava a ONG, né, que era uma Sim. voluntária da ONG, e um dos sonhos antes de minha mãe falecer era que a ONG desenvolvesse conosco o projeto da sede. E aí elas são senhoras aposentadas, né, com histórias de vida super complexas, porque venceram câncer, Uhum, perderam pessoas com câncer, lidam com pessoas carentes com câncer. E o pedido delas foi fazer um projeto com container, com telhado de Eternite, assim, simples, né? E a gente sim. falou, não, a gente consegue desenvolver um projeto conceitual de baixo custo, que tenha significado, que tenha conceito. Então, é um projeto que ele, visto de cima, são 3 blocos que formam um triângulo. Esse triângulo é remetido ao ventre sagrado da mulher, o ventre feminino. Uhum, E no meio ele tem um átrio de jardim, porque de um provérbio chinês, das mais negras nuvens cai água límpida que a terra fecunda. Então sim. as mulheres chegam aí muito fragilizadas, procurando um carinho, uma luz, porque muitas vezes essas pessoas carentes, por mais que isso seja difícil de ouvir, elas são postas para fora de casa, porque as pessoas que muito carentes não entendem o que é estar com câncer, então elas chegam aí com uma muda de roupa porque o marido botou para fora de casa, elas chegam chorando, Sim. pedindo ajuda, pelo amor de Deus, para poder sobreviver ou ter um tratamento que consiga vencer essa doença triste. E aí a gente trouxe esse provérbio chinês no ventre sagrado que das mais negras nuvens cai água límpida que a terra é fecunda, que representando as lágrimas dessas mulheres que chegam ali chorando e ali elas conseguem um abraço que dá pelo menos um alento de um sorriso. E aí por fora são placas de concreto em diagonal que ninguém consegue ver o que está lá dentro de uma certa forma e quem está lá dentro consegue enxergar quem está fora. A gente projetou isso de uma forma que é mais alto, por isso que tem uma rampa ali na frente, lá dentro é mais alto, e lá de cima para baixo, em diagonal, elas conseguem ver quem está fora. Para quem tá fora não consegue ver quem está dentro, né? Trazendo essa proteção, Sim. desse carinho, dessa ONG. E esse jardim interno, que é representando as lágrimas que fecundam lá dentro o jardim, é a renovação da vida. Então, é um projeto que a gente tem um carinho muito grande, foi uma Muito doação, a bom. gente desenvolveu todo o projeto, está em execução, está Ah, ele tá em super. eu ia perguntar se ele foi executado. Está em execução. Está em execução, a gente está super acompanhando para, quando ficar pronto, também fazer fotos e o máximo que a gente vai fazer é colocar em concursos, né, conceituais, né, de como a arquitetura pode influenciar, né, e tocar a vida das pessoas.
Sim. Parabéns aí por esse projeto, né? Pela atitude aí do escritório, né? Muito bom. Vamos passar mais um aqui. Esse é aquele lá da primeira versão do projeto da Índia, Sim. que é um projeto complexo também, que ele tem várias castas, assim, até um nível de pavimento, são apartamentos econômicos, depois apartamentos de médio padrão, depois de alto padrão, e os elevadores são diferentes, porque as famílias que compram o alto padrão não podem pegar elevador com quem compra apartamento de econômico, então, assim, É? uma lógica indiana complexa, né? É? Nossa, eu não sabia. Que lugar da Índia lá? Lá em Ranchi, que é a capital de Jharkhand, do estado de Jharkhand, Sim. no norte e no noroeste. E como que o cara da Índia veio contratar aqui o Rodrigo Kirk? Como é que foi? Ele viu um projeto nosso no Pinterest, Sim. aí achou o Instagram do escritório, mandou uma mensagem em inglês, aí um dia à noite eu vi a mensagem e pensei, aqueles golpes, né, que vem da Índia, da China lá, Sim. achei que era um golpe, né, porque, eu quero contratar o escritório, tal, 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 pensei, legal aqueles e-mails que a gente recebe, né, clique aqui que vai ter um tax refund. Aham. Aí eu pensei, não, vou responder. Aí comecei a conversar com o dono da construtora. Um dia ele pediu para fazer uma reunião online em inglês. Uhum. E ele mandou a topografia, a gente fez um orçamento para as etapas do projeto em dólares. Ele aceitou e a gente está agora na fase de Maravilha. aprovação. Legal. Passar aqui. Esse é o Nick, é um empreendimento quadra-mar também na cidade de Porto Belo, que é depois de Itapema. Também foi a gente fez uma máscara inclinada para que todos os ambientes ali que são suítes tenham vista em diagonal para o mar. E também de novo, essa estratégia de quem olha a torre não consegue ver quantos apartamentos tem, né, na laje. E a impressão que dá é que é um apartamento só, né? Aquela É dinâmica que a gente tem muito bem forte de. diferenciado aí, né? Agora uma pergunta técnica. Essas janelas, elas não são, elas são concreto armado ou não? São feito o Essa, revestimento aí. essa máscara, Essa máscara aí. a parte horizontal é concreto, né? As lajes formam um desenho e a gente faz o reengrosso de tijolo de concreto, né? Que aí Uhum. ele não tem a movimentação higrotérmica do concreto, do tijolo do concreto é a mesma, não, aí reduz a possibilidade de patologia, né? De trinca, e aí Uhum. faz um reboco. Aí o acabamento, não sei se a construtora pode fazer pintura com massa corrida ali ou aplicar uma pastilha. Sim. Aí, nesse caso, a gente optou por massa corrida mesmo, acrílica, para ter uma superfície mais lisa, não depender de cerâmica. Legal. Rodrigo Kirk. Esse é o ranking, como a gente já recebeu 5 prêmios do eDesign Awards, a gente está ranqueado no escritório como no 21º colocado em design, No mundo? líder em design no mundo. Olha. Cara, muito legal, hein? Parabéns. Esse é o Dom, é uma construtora de Balneário Camboriú, Uhum. que também foi um desafio porque é um terreno bem pequeno, assim, considerando para empreendimento imobiliário, é um terreno que ele tem, se eu não me engano, 26 metros de frente por 35 de profundidade, então assim, um terreno Quase que uma que dá menos de residência, né? O metade, terreno. né? Nós conseguimos desenvolver um projeto bem tecnicamente elaborado desde o início, com estrutura para as garagens funcionarem, não ter aquela garagem apertada de problema de manobra. Uhum. E é o que deu uma certa facilitada no processo, né, um processo complexo, né? É até engraçado falar essa palavra facilitada, que é um apartamento por andar. Então, se Sim. torna um pouco mais, num terreno desse tamanho, um pouco mais tranquilo de se desenvolver, né, por Sim. assim dizer. É E garagem aí a aqui gente cria essa nos marca. primeiros pavimentos aqui? A primeira coisa são garagens, a gente sempre tem Que eu tô vendo um carro essa aqui, ó. dinâmica. A gente faz uma dinâmica no nosso projeto, vão perceber que a gente faz com que a torre se encaixe no embasamento ou vá até o chão, para não ficar aquela coisa de um caixote embaixo de um jeito, depois uma torre de outro. A gente tem uma preocupação do desenho ser A mais simetria, agradável, né? né?
E aí e também conectar, né, a torre com o chão, de alguma forma. Não ficar aquela coisa de uma caixa lá em cima um pirulito, né? Beleza. Desculpa a brincadeira. Não, tranquilo. Muito bom, lindo, hein, projeto. Tá, esse é um edifício residencial em Balneário Camboriú, numa avenida super famosa, Alvin. E aí é um projeto desenvolvido com outros escritórios, né? Não somos só nós que estamos no desenvolvimento desse projeto. Uhum. E um desafio foi, de novo, né, aquela estratégia de como descer esse detalhe da torre até o térreo, né? A gente traz Sim. a repetição até o térreo, e de que forma conseguir quebrar um pouco a monotonia do ângulo reto, né? A gente voltou às nossas raízes, de uma certa forma, de trazer as curvas, né? Muito inspiradas e também fruto da experiência que eu tive na área naval, né? Nos últimos 5, 6 anos a gente trabalhou pouco na área naval, mas a gente já trabalhou bastante, né, junto com a Pro Engenharia. E aí tem Uhum. esse pé náutico aí, um pouco nos nossos projetos. Legal. Vamos passar aqui. Esse é o Otto, é um edifício na Quadra-Mar, na cidade de Navegantes, aqui, que é a nossa cidade vizinha, que tem o nosso aeroporto. E, de novo, né, aí não quer dizer que em escalas diferentes, que a gente só trabalha em escalas monumentais, grandes, a gente também trabalha numa escala menor, Uhum. mas mesmo trabalhando numa escala menor, a gente tem um cuidado de manter a simetria, né, a sobreposição de volumes, fazer com que o detalhe da torre chegue no térreo. Então, Sim. vai ter um cuidado nos projetos, independente da escala, se é um projeto mais de um custo um pouco mais econômico, ou seja, de alto luxo, Sim. a, o detalhe, a preocupação com o desenho é o mesmo, independente da escala e do valor do produto. Beleza. Nossa. Aí a gente chegou no ponto que eu queria, aquele projeto que a gente conversou da Índia, ali dos patamares Sim. intercalados e jardim, ele evoluiu para essa forma. Uhum. Então, aquela foi a primeira versão, mais retilínea, com diagonais e plataformas intercaladas. Passou para essa formatação, que são projetos super complexos, porque até um determinado número de pavimentos são apartamentos econômicos, depois viram apartamentos médios, depois viram penthouses. Nas penthouses tem piscinas que se projetam para fora da edificação, que a ideia da construtora era ser semelhante ao Marina Bay House, lá de Singapura. Só que a Uhum. gente, fazendo uma pré-modelagem, a gente viu que ele ia parecer aquele pirocóptero, né? Desculpa a brincadeira, lá da década de 80, que a gente Sim. girava, sabe? Vinha num pirulito. Você A gente viu que girava ia e ficar um saía pouco voando aquela hélice. relevante. Quando a gente fez a primeira modelagem com os apartamentos lá, né, numa discussão, um trabalho complexo na Índia, com essas piscinas para fora lá em cima, a gente brincou, eu brinquei com a nossa equipe, você vai virar um pirocóptero, né? Vamos desmanchar um pouco o projeto e vamos partir de uma base conceitual mais forte. E como o projeto ele tem ele está atrelado a Drognari, que é uma montanha de onde são produzidas as ervas medicinais para a cultura indiana, Uhum. a gente pegou, né, de novo, da raiz náutica, a gente fez uma laje orgânica com diagonais e curvas, né, que ela não é um desenho gratuito, é um desenho todo amarrado em pontos de Uhum. fixação do embasamento. E E lá a na laje última ali, laje, os a gente pilares, cada colocou um as tá num piscinas. lugar ali, né? Em cada laje Sim, tá aí diferente. Eu sou projetista, né? Então tô já observando aqui a complexibilidade da estrutura. com armadura de punção. Sim. Então, lá em cima a gente fez uma laje diferente para absorver as piscinas e fez um comando no Rhinoceros, que é o loft. Ele vai, dessa laje de cima, ele vai mudando as lajes até chegar na laje de baixo. Ele vai se transformando. A gente pegou o perímetro de cada pavimento. Então, ele se transforma, né, numa... Aí, de novo, é aquela questão da gente trazer o desenho à mão junto com a computação gráfica como um aliado, né? A gente fez uns croquis, que era Sim. como isso pudesse ter uma conceituação da montanha. Então, essa transformação das lajes, elas são estruturadas com pilares circulares, que seriam os troncos das árvores, Sim.
e eles estão dinamicamente em lugares diferentes, armados com armadura de punção, com capitel de Sim. armadura de punção dentro da laje protendida. Aham. Muito. Aí a distribuição de carga, como lá em cima é maior, nessa perspectiva não dá para ter uma percepção real. A laje, da última laje, ela projeta 12 metros a mais do que a primeira. Então, Nossa. como que a gente ia colocar uma piscina com 12 metros de balanço em cima? Uhum. Aí essa carga vai sendo distribuída para baixo com esses pilares com armadura de punção até Sim. o embasamento. Então, Legal. assim, é uma estrutura complexa, vão ser Muito lajes complexo. protendidas com pilares em sistema de armadura de punção, mas é uma evolução daquela primeira versão. É um Uhum. projeto que a gente tem um carinho muito grande que provavelmente ano que vem vai participar de alguns concursos. Maravilha. Está sendo executado? Já foi? Vai Ele está ser? em fase de tá em fase de aprovação na prefeitura, e assim que ele for aprovado na prefeitura, eu tenho que ir para a Índia para um evento de lançamento. Legal. E complementares desse projeto é feito no Brasil ou no exterior? Na Índia, está sendo feito na Índia. Sim, Aí ele é concreto armado com proteção e estrutura metálica junto, é bem complexo. sim. É o mesmo aqui, né? Olhando de baixo ali. É, Muito legal. é um projeto assim, bem diferente, que Bem são diferente mesmo. reuniões que a gente faz a cada 15 dias em inglês, aí tem que ter um cuidado com o fuso horário, aqui é às 8 da manhã, lá é às 6 da tarde. Uhum. É bem Complexo também, né? interessante. Até a logística aí. Sim. Ah, esse aqui é o Sede Amor Próprio. Que É, você. A gente já tinha passado por ele, né? Que você falou lá do. é, Ah, tá sendo construído aqui, né? tá? Algumas fotos da obra ali. Maravilha. Esse é um projeto que está agora na fase de aprovação. É um hotel bem diferente lá na cidade de Pomerode, na cidade alemã, aonde cada caixa dessa é uma unidade habitacional, né, de hotel. E Sim. essas unidades, aí elas se abrem com um grande átrio triangular. Então, assim, tem um pouquinho do conceito lá da ONG, né, um átrio triangular com Uhum. passarelas que vão Aqui, se aqui no meio aqui são intercalando. passarelas aqui que vão A ligando. passarela, isso, isso. E Bem aí, diferente essa, hein? Muito aí legal. essa unidade que está na ponta ali é com elementos de rigidez e laje protendida. Então, assim, ela não precisa ter um apoio na ponta, ela tem um elemento de Essa rigidez que aqui é que você está um pilar falando, em o C. balanço aqui? Isso, ela tem um pilar em C metálico, três pilares em C que travam na estrutura que está lá do lado, como ela está recuada, dá a Nessa impressão. estrutura aqui. Isso. Que Esse pilar pega passa do e a lado gente ali. pega do lado e a gente fez um pilar em C que é o elemento de rigidez. Uhum. A arquitetura é desenvolvida aqui e a parte de complementares na Alemanha. Você tem. Como é que é essa conversa, né, com o pessoal trabalhando no exterior? Vocês aqui, a reunião de compatibilização, como que é isso aí? Conta pra gente um pouco dessa É um experiência aí. desafio, né? É um desafio porque a gente tem que falar em inglês, né? Então, eu, como morei nos Estados Unidos, eu falo inglês, mas estava um pouco enferrujado, e até estou fazendo aula de conversação 2 vezes por semana para dar uma azeitada no meu inglês. Sim. Mas quando não está em reunião online, aí são tratativas por grupos de WhatsApp que a gente cria e usa o ConstruFlow, que é uma plataforma de complementares. E aí Uhum. alguns funcionários que não falam inglês usam uma plataforma de tradução Sim. e vai traduzindo e vamos embora. Então, É bem assim, complexo aí, né? essa questão, isso foi muito interessante na E os pandemia. materiais, Que eles são parecidos? Concreto armado, proteção? Tem concreto armado, proteção, esquadria de PVC, não tem muito mistério. Sim. Legal. Passar mais um aqui. Aí o interessante da pandemia, que antes da pandemia eu já tinha usado, né, o Skype para algumas reuniões,
mas não era muito difundido, né, a reunião Uhum. online. Aí, com a pandemia, isso virou uma ferramenta e está Sim, ajudando a gente a trabalhar, né, a abrir fronteiras. com certeza. Esse é o Eleve. Essa é uma foto de 3 meses atrás. Na semana passada, nós entregamos. É um projeto que foi premiado no Design Awards também, em Milão. E aí até foi uma publicação que nós fizemos que por alguns anos nosso escritório teve um determinado estigma assim dos concorrentes que era um escritório utópico, que a gente Uhum. desenvolvia projetos que não eram execuíveis e com essa devolutiva, né, de uma certa forma negativa, a gente sempre transforma em algo positivo. Sim. E a gente sempre recebeu isso como um desafio. Não, a gente desenvolve projetos diferentes, mas a gente executa ele também. Então, Uhum. muitas vezes a gente faz algumas publicações mostrando que o que a gente desenvolve, que é complexo e diferente, é execuível. A Sim. gente não desenvolve algo que depois vai ver, será que vai dar certo? Será como vai fazer? Não, a gente já tem uma premissa muito grande. Eu até estava numa reunião hoje de manhã com dois arquitetos, só me chamam de Rhodes. Ô, Rhodes, mas aqui como que a gente vai fazer a estrutura para fazer a manutenção da melhor dessa forma? Então, assim, aí aquela questão da estética dá uma pesada, tá? Então, acho que a forma que a gente mantém essa estética é com uma execução um pouco mais simples. Então, tem Sim. muito, como eu martelo muito eles, assim, a gente tem que entregar algo que a gente possa explicar como executar. Mas, às vezes eles me puxam também assim, eu volto, né? Pega, desce aí do balão, que está viajando Sim. muito na projeto. Foi muito longe, né? Mas aquele da Índia, pô, pra ir mais longe que aquele, hein? Pô, aquele é animal, Então, aquele projeto, muito top. Vários outros aí também, né? Olha que legal. esse, de novo, foi um desafio, porque é um projeto frente-mar, que a gente tem um limite de gabarito de 12 pavimentos, então são sempre edifícios que não têm uma certa altura, né? Ele acaba ficando um Uhum. pouco menos esbelto. Também são 3 apartamentos por laje, a gente teve um cuidado de parecer que é um por laje, são 3. E aí teve o outro desafio que é o escalonamento, né? Porque como tem um cone de sombreamento na praia, os últimos 3 pavimentos são recuados gradualmente. Então, de que forma que isso, a gente, esteticamente Uhum. fique equilibrado, Tem né? uma Foi um torcida ali desafio. também em cima naquele. Parece que E, tá de meio novo, girando ali, né? esse resgate do design náutico veio muito forte nos últimos 2 anos aqui no escritório. Uhum. Muito legal. Esse é um outro projeto bem legal que nós desenvolvemos para uma construtora de Florianópolis, investindo em Porto Belo, que hoje virou a menina dos olhos de ouro aqui da região, porque a cidade de Porto Belo é onde tem o famoso Caixadaço, que é uma das regiões mais bonitas para ir de iate no Brasil. É uma praia que ela, na alteração do plano do diretor da cidade, possibilitou construções de até 36 pavimentos. Então, ela Sim. explodiu, né, a especulação imobiliária. E esse é um projeto bem interessante, porque são 4 apartamentos por laje, diferentes um do outro, e no meio são duplex. Então, assim, de que forma a gente poderia desenvolver um projeto que ele tivesse um equilíbrio de forma e a pessoa não Mas percebesse, né, que todos ficasse são aquela coisa. duplex ou não? No meio, eles são todos duplex. Uma Ah, o aprumada apartamento do central, meio ali. são 12 Entendi. duplex, são 24 tipos. A gente tem 24 tipos aí nessa torre. No miolo são 12 duplex, bem diferentes, assim. Sim. E aí e tem unidades de periferia. Então, aí é uma preocupação isso. Nós não temos uma formalidade de repetição, assim, tem sempre esse detalhe, ou tem sempre a mesma característica de forma. Mas uma característica muito forte nossa é a torre não aparentar a quantidade de apartamentos que tem. Isso é uma estratégia que vai ver em todos os nossos projetos. E outra estratégia é a torre se comunicar com o chão, né? A gente Sim. sempre faz de uma forma que ela transpasse o embasamento, não Para fica ter o aquele show, né? caixotinho. Isso é Legal. muito forte também. Quando a gente não consegue isso, a gente tem outras estratégias. Esse é outro projeto Frente Mar, está Aqua. em fase de aprovação, o Aqua. Também são 4 apartamentos por laje. Esse aqui A é gente, onde é? de novo, essa é na Penha, é outra cidade onde tem o Beto Carreiro World, Uhum. uma outra cidade que explodiu agora porque ela liberou, na revisão do plano diretor, o número de pavimentos, não tem limite. O limite é o recuo, que lá é H/10.
Então, se eu tenho um prédio de 100 metros, eu tenho 10 metros de recuo. Então, aí Sim. que acontece? Se eu não tenho um terreno grande, eu não faço um projeto, né, de grande altura. Então, eu preciso ter. Então, é Recuo, né? interessante essa ferramenta da prefeitura para não ter um maciço de prédios e ficar sem sombra. E assim, só pode construir nessa altura a mais de 100 metros de uma faixa da orla, que vai ter um parque linear, tem tudo, depois de 100 metros, que pode fazer edifícios em altura, então assim, a sombra não vai chegar na areia, né, não vai ter aquele impacto negativo que a gente tem, infelizmente, em Balneário Camboriú, que a partir das 3h30 da tarde já não tem mais sol na areia. Sim. E aí eu acho que uma frase minha, né, sobre um projeto nosso, dentro todas as construtoras nos solicitam assim que a gente Aham. coloque em palavras o conceito que a gente Linhas trabalhou. puras, assimétricas, desenho minimalista. Muito legal, né? Formato, conceito atemporal. Maravilha. Muito bom. Esse é o Aqua, Esse né? de Uma novo ali é foto o mais, Aqua. mais completa aí dele. Lindo também, né? Super prédio aí. Aí a Mais um. outra, aí de novo vai ter ali o embasamento, né? Tem o hall de entrada com o pé direito duplo e com esse pórtico com o pé Esse direito arco triplo. aqui também, né? Ele é Eles um são dois arco, né? arcos iguais. Tem um outro arco ali que só que tem uma vegetação na frente. Ó, puxa o Tem mouse um para aqui, né? aí. Tem um aí também. Aqui a Tem vegetação um deu uma aqui, escondida aí um no pessoal que outro fez o e lá 3D. em cima fecha aqui. Então, lá em cima são como se fossem as laterais de iates, assim. Maravilha. Cara, muito bom. E o legal desse Aqua, assim, só desculpa fazer um Vai parênteses, o lá. legal desse projeto do Aqua é que o cliente, né, a construtora, exigiu em contrato uma cláusula que esse projeto participasse de concursos internacionais. Ó, aí sim. Maravilha, porque aí Então, já você já tá pensando no design e tal, tudo, né? Acho que assim, todos os seus projetos têm muito design, né? Que a gente pôde perceber aí nos edifícios que a gente passou, né? Então, aqueles que estão falando lá, sinto muito, né, meus amigos? Mas os projetos do Rodrigo Kirk aqui, puta, são de tirar o chapéu, cara. Maravilhosos mesmo. Muito bom. Sucesso, cara. Muito. Eu gostei muito aqui do nosso podcast. Os projetos são fantásticos. Projetos fantásticos aí. Parabéns pelo trabalho. Gratidão por participar aqui do ManzaCast. Acho que o pessoal aí vai eu que agradeço curtir o também, convite. né? Esse podcast aí, Vamos, fantástico. Ó, tem um para 3D aí. finalizar, Mostra aí pra gente. eu vou levantar aqui 5 segundos, mas já volto. Vai lá. Então, aqui, ó, Ah, o que é muito legal, a gente tem uma ferramenta de trabalho, a gente tem impressoras 3D. ó, que legal, Então, hein? isso é muito legal, porque a nossa equipe é obrigada a pensar o projeto em todas as suas fachadas. Então, assim, Uhum. não dá para fazer aquele ângulo de 3D aqui ficou bonito. Não, o projeto tem que ser bonito de todas as faces. Então, assim, a gente Entendi. usa como um instrumento de trabalho para desenvolver um projeto que a gente se obriga a pensar nele como um projeto como um todo, né? Ele tem que ter todas as suas faces, tem que estar em equilíbrio. E no final a gente entrega para o cliente as maquetezinhas para eles colocarem nas mesas de trabalho Sim, em escala do trabalho. Então, assim, beleza. é uma ferramenta muito legal para quem estiver iniciando sua carreira aí, compra uma impressorazinha 3D, que já obriga a pensar o projeto como um todo, que é ela que imprime, se ele não tiver uma parte legal, não tem como esconder. Uhum. Maravilha. Gratidão pela sua participação. Bom, pode fazer suas considerações aí. Não, eu que agradeço, né, participar de um podcast como esse, eu fico muito feliz em poder contribuir, né, Sim. nem que seja uma palavra, uma imagem na carreira de alguém, né? Uhum. Me perguntaram uma palestra que eu dei o que me motivava a continuar na arquitetura, porque assim como
muitos estudantes ou profissionais no começo de carreira já tiveram essa crise de identidade. Eu já tive Uhum. algumas vezes eu pensei, será que eu continuo na arquitetura? Durante o curso eu pensei em mudar de curso. Antes da pandemia, eu estava pleiteando vender tudo que eu tinha e fazer cursar medicina no Canadá. Então, assim, mesmo tido alcançado um determinado sucesso, também me questionei se eu continuava ou não na arquitetura. Então, assim, eu acho que eu posso contribuir no final é que isso é comum, a gente se Sim. questionar se vale a pena, se não tem uma profissão certa, mesmo, Aham. né, eu e nossa equipe, o sucesso que a gente alcançou, graças a Deus. Uhum. Eu não quer dizer que eu nunca tenha tido essa dúvida. Será que eu continuo? E aí me perguntaram, por que que tu continua? Aí a minha resposta é, eu pensei um pouco, eu cheguei à conclusão comigo mesmo que eu continuo pelas pessoas, Sim. pela equipe que eu tenho, Uhum. pela possibilidade de produzir algo que vai fazer parte da vida das pessoas, que vai mudar a vida das pessoas, como um próprio depoimento de um funcionário aqui nosso, o último arquiteto que foi contratado, numa reunião que a gente teve, ele falou: eu entrei no curso de arquitetura porque num trabalho do colégio eu tive que fazer um croquis de um prédio e era um projeto do escritório, um dos nossos projetos premiados. Sim. E aí isso é o que me move a fazer arquitetura. Uhum. Por exemplo, um projeto que a gente desenvolveu, que está lá executado, esse menino, durante o colégio, fez um croquis e esse prédio influenciou ele a fazer arquitetura. Então, assim, Maravilha, hein? Mudou a a vida responsabilidade que a gente dessa tem pessoa, né? e quantas vidas a gente não muda com nossos projetos? Com certeza. Então, a responsabilidade que a gente tem de tocar a vida das pessoas, né? Então, Uhum. assim, isso me move muito mais que o dinheiro, do que a fama, do que premiação. Lógico, a premiação é importante para a gente ter uma chancela que a gente faz com qualidade, Sim. mas o que é muito mais importante para mim é poder contribuir com a vida das pessoas, como esse Uhum. projeto da ONG, isso é muito mais importante. Maravilha. Cara, parabéns. Eu acho que Obrigado. você falou, né? Se o Rodrigo Kirk teve uma dúvida, quem não vai ter uma dúvida aqui na carreira, naquilo que escolheu? Mas só para esclarecer aqui, Rodrigo, 537 empreendimentos. E, pô, você vê aí a qualidade, né? O design de cada um desses empreendimentos. Quantos prêmios internacionais? 15. Nossa. Rapaz, não sei onde que você tava com essa dúvida aí, hein? Tá? Parabéns, cara. Um belo trabalho e muito mais sucesso para você. Obrigado pela sua Eu que participação aqui no agradeço mais uma ManzaCast. vez. Na hora que tiver a oportunidade de vir em São Paulo, vou tomar um café com você. Exatamente. Eu já tá feito o convite, vem aqui tomar um café e também se eu for aí para Santa Catarina aí, para Camboriú, pela região, Está convidado. te ligo e passo aí pra gente tomar um café, bater um papo. Porta vai estar sempre aberta, pode vir. Beleza. Valeu, Tá certo? pessoal. Um abraço. Super podcast, Rodrigo Kirk. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Obrigado. Um abraço e até a próxima.